Maria de Fátima David de Almeida, uma mulher que inspira a conversa, a ação e o acolhimento. E como ela mesma diz, a vida é um desafio, não tem como deixar passar as oportunidades. Eu aceito todos os desafios que me dão. Diz com uma energia contagiante. Fátima, como a chamamos carinhosamente, antes de tudo, é mãe de 2 filhos, é avó e uma incansável aprendiz. É pós-graduada em Controladoria na Gestão Pública, Contabilidade e Finanças Públicas, pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, pedagoga e atualmente estudante de Direito. Fátima atua como servidora pública desde 1986. Ela ocupa o cargo de diretora adjunta, Administração e Finanças, da Fundação na Casa Civil, do Gabinete do Governador, em São Paulo. Para homenagear essa apaixonada pela filosofia, deixamos aqui algumas citações de Helena Blavatsky. Figura proeminente da sociedade teosófica, deixou um legado de frases inspiradoras sobre a busca pela sabedoria, o autoconhecimento e a importância da ética na vida. Algumas de suas frases mais conhecidas incluem: a mais importante de todas as obras é o exemplo da própria vida. Não há religião superior à verdade, e a felicidade é pensar cada vez menos em si e mais no todo. Ouça e inspire-se nessa bela conversa. Fátima, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco para essa conversa. Muito obrigada mesmo, de coração. Luciana, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do que eu conheço da minha vida profissional. Tá bom? Obrigada. Que ótimo. Nossa, perfeito. Fá, você é uma pessoa extremamente bem relacionada, você é uma pessoa muito querida por todos, pelo menos é o que a gente presencia sempre que você encontra as pessoas, seja no ambiente com os profissionais ou no ambiente com os amigos. E a gente gostaria de saber um pouco de você. Como que você constrói? O que você acha que tem a base para a construção dessas parcerias eficientes, eficazes e produtivas, né? Que pautas você traria aí para nós para estabelecer esses relacionamentos e manter essas parcerias? Bom, Lu, posso chamar você de Lu? Claro, Então com tá bom. certeza. Bom, Lu, eu sou uma mulher de 59 anos. Sou servidora pública, estou como servidora pública há aproximadamente 39 anos, né? Passei por diversos órgãos, conheci realmente milhares de pessoas e todas, mas sem exceção, todas contribuíram para esse entendimento, essa compreensão que eu tenho da minha vida profissional até da minha vida pessoal, né? Então, sim, eu conheço muita gente me conhece, mas também são quase 4 décadas, né? Quase 4 décadas de troca de experiência. E eu posso dizer para você que eu ainda quero continuar, tá bom? Uhum. Você me perguntou como é que a gente faz essa rede na gestão. Sim. São com pessoas, né? São com pessoas, não tem outra forma. Não existe outra forma. Então, assim, eu comecei no serviço público em 1986, né? Sou concursada, entrei no Estado em 1986 e logo no meu primeiro 1 ano de serviço já fui convidada para conhecer outros lugares, né? E eu acho que uma das vantagens, uma das coisas que me ajudaram muito no meu crescimento profissional foi eu não ter medo de enfrentar desafios. Então eu cheguei num determinado local, comecei a trabalhar. Eu acho que eu recebi muitos convites para trabalhar e eu posso dizer para você que eu aceitei todos, entendeu? Então, eu nunca me acomodei com aquele lugar, naquela situação. E é claro que esses convites sempre tinham no fundo também uma elevação, não só profissional, mas financeira, né? Mas eu tinha outros colegas também que tinham muito receio de sair daquele espaço, porque era muito cômodo. E esse medo eu nunca tive, entendeu? Então eu acho que isso contribuiu muito, né, para que eu ampliasse meu conhecimento,
a minha forma de trabalhar, me ajudou muito a entender muito o meu serviço. Eu vou te falar uma coisa, eu passei por alguns outros órgãos, por exemplo, que tinham pessoas que nunca tinham saído de lá, né? E eu Uhum. percebi o quanto era importante essa troca. Você sai, você vai para outro, que nem numa empresa, né? Se eu começo num departamento de uma determinada empresa e nunca mudo, eu não transito nessa empresa ou não transito em outras, eu não amplio o meu conhecimento. Eu não elevo nem o conhecimento, eu não consigo elevar o conhecimento dessas empresas, entendeu? Então, no serviço público é a mesma coisa. Você começa em uma área, numa atividade, você vai transitando para outras áreas. O meu foco sempre foi a área administrativa e financeira, entendeu? Então eu fui criando, assim, obtendo muita experiência. E é claro, né? Não é só transitar nos órgãos públicos, mas também estudando, né? Então eu sempre participei de muito treinamento, muita capacitação e busquei também conhecimento fora, né, para poder servir de forma adequada, né, os meus gestores, as pessoas que buscavam o meu serviço. Então, eu sempre falo que o meu trabalho sendo muito bem feito, eu dou segurança para aquela pessoa que trabalha comigo, entendeu? É isso. É assim Nossa, que eu procuro perfeito. fazer, tá bom? Muito bom. Coragem e vontade de aprender todo dia, né, Fátima? Acho que são os principais Sempre, ingredientes, sempre. né? Mas eu acho que isso é que dá vida para. Não vou falar só da questão profissional, mas para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Coragem Exatamente. a gente tem que ter em casa, né? E muitas vezes Uhum. eu não sou só uma servidora pública. Eu sou Sim. mãe, eu sou vó, eu fui esposa, hoje eu sou companheira. Então, assim, a gente tem que ter coragem realmente de estar aberto para tudo, qualquer tipo de ensinamento, aprendizagem, a gente ensina, a gente aprende todos os dias, com todas as pessoas, né? E eu, assim, Perfeito. eu agradeço muito eu ter tido esse entendimento, porque foi para mim muito bom. E é isso que eu passo para todas as pessoas que estão do meu lado. É, filhos, amigos, né? Pessoas que trabalham comigo, né? Não tenha medo, né? Tenha uma oportunidade. Eu tinha um colega, ele já faleceu há alguns anos. Um dia me surgiu uma oportunidade e eu, é claro, né? Eu fui nela, né? Aí ele me disse assim: você é assim, né? Você vê um cavalo passando. Como é que é? Quando, me ajuda aí, Manu. Quando o cavalo está adequado para você montar em cima, né? Você vê o cavalo passando, você monta em cima, não deixa nem ele parar. E não deixa parar mesmo. Porque Isso a vida aí. é isso, entendeu? A Não deixa o vida bonde passar, né, Fábio? não dá para deixar. Ainda mais Sim. nós, né, aqui, com tantas dificuldades, que nós sabemos, a vida da gente é um desafio, né? Não tem como você deixar passar as oportunidades. Eu sempre falo para os meus filhos, de repente aparece alguma coisa, não tenha medo, sabe? Não tenha medo, né? É, é claro, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, mas todas as oportunidades que vier para você, aproveita, entendeu? Não fica acomodado, né? Então, lá atrás, em 1986, se de repente eu ficasse acomodado numa única repartição, quando eu comecei lá, naquela repartiçãozinha pequena, né? Naquela época a gente fazia, era datilografia, não tinha, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas eu ficasse ali sentadinha, quietinha, aproveitando aquele ambiente gostoso, bonito, né? Vocês sabem onde eu trabalho, eu não teria chegado onde eu cheguei, tá bom? Provavelmente. Então, eu transitei por muitos outros lugares, e aí, por isso, né, que hoje eu conheço muitas pessoas dentro do serviço público, de empresas. Por quê? Porque eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive, tá bom? Foi Maravilhoso, Fá. isso. Nossa, como é bom ver isso de você. Você é uma pessoa sempre inspiradora. Aliás, acho que eu me aproximei de você por causa disso, principalmente pela sua inspiração, né? E falando em inspiração, Fá, como que você consegue no ambiente, né, o ambiente público, né, uma empresa, um órgão público, ele perceptivelmente, pela maioria de nós, ele é um ambiente burocrático. Como que você faz, né? Que tipo de
comportamentos ou atitudes que você utiliza para fomentar a criatividade e inovação nesse ambiente que você atua? Quando as pessoas que não são que não trabalham no Estado, no governo federal, municipal, as pessoas que falam sobre a burocracia, muitas vezes, até eu quero deixar aqui meu depoimento, vem como se fosse uma coisa, vamos dizer, pejorativa, ruim, né? Mas a burocracia, para nós que trabalhamos no Estado, em qualquer área do Estado, ela é importante. Porque a burocracia, essa que eu estou querendo passar para você, ela é importante para que nós possamos fazer as nossas atividades com segurança, com transparência, dentro da legalidade, entendeu? Então, a burocracia, ela nos prende em algumas rotinas que são importantes para que a gente possa dar à sociedade algo correto. É claro, nós estamos, não só aqui, a gente vê muitas coisas erradas que acontecem, mas imagina só se essa burocracia não existisse. Ia ser tudo muito, muito pior. Então, nós, servidores públicos, nós não podemos fazer nada que a lei não preveja, entendeu? Eu não posso ter uma atitude dentro da minha área, onde eu trabalho, que não esteja lá, né? Previsto em lei, entendeu? Então a burocracia, ela é importante para que a gente possa manter essa rotina correta de trabalhar. Então, é isso. Sim. Então, assim, a gente tem que desenvolver as nossas atividades, observando rigorosamente esses preceitos, essas questões, vamos chamar hoje. Hoje, acho que eu realmente acho que sempre que eu escuto essa palavra burocracia, entendeu? Mas a gente tem uma rotina administrativa que a gente tem que observar rigorosamente todas as regras, mas, gente, são 4 décadas fazendo a mesma coisa que me parece que é muito natural. Eu não, meus colegas, as pessoas que trabalham comigo, que são pessoas também que têm mais de 10 anos de serviço, né? É, é natural para a gente, entendeu? É muito natural para a gente desenvolver o nosso trabalho da forma que a gente faz. E mesmo tendo essa burocracia na nossa vida, no nosso trabalho, ela, você tem espaço para poder criar, para poder inovar, para poder, sabe? Não tem impedimento isso, não impede você de trazer coisas novas, de melhorar, né? De modernizar o seu trabalho, entendeu? Então, quando eu falo de burocracia, é que você tem ritos e que nós temos que seguir. E são importantes. Mas são importantes por quê? Porque a sociedade precisa disso, tá bom? Eu Entendi. não posso fazer tudo o que eu quero, da forma que eu quero, Uhum. dentro do serviço público. Eu E tenho isso que. não impede, né, Fá, de você Não, criar e trazer propostas de novas, né? jeito nenhum, de jeito Sim. nenhum. É, as propostas, a modernidade, criar coisas desse serviço público, isso você tem amplamente espaço para fazer isso, entendeu? Nós temos muito espaço para fazer isso, né? Para melhorar o tempo, melhorar a qualidade do trabalho, trazer mais satisfação ao final, ao produto, ao resultado, né? Temos bastante espaço para isso. A burocracia, ela não impede, né, que nós, servidores públicos, é, apresente melhores resultados para a sociedade, tá bom? Nunca impediu. Perfeito, entendi, compreendi perfeitamente. Inclusive, estou levando uma lição aqui para mim também, né? Vivendo e aprendendo, né? Muito legal. O Fá, fala para a gente, por favor. Nós sabemos que, se você quiser até comentar um pouquinho do seu papel hoje, né, nesse órgão público, qual que é o seu papel? E Hum. também, se você, quais os principais projetos que você atua hoje, e se você quiser dar destaque em algum que você conseguiu com a parceria com as pessoas, né? Hum. Alguma conquista que você gosta de falar sobre ela, que você gosta até de comemorar sobre ela. Você pode compartilhar algo assim com a gente? Olha, hoje eu trabalho
eu sou da área administrativa, sempre fui da área administrativa, né? Eu vou falar um pouquinho mais da minha história. Eu estou neste órgão que eu trabalho hoje há mais ou menos. Eu sou concursada lá, tá bom? Eu ingressei nesse órgão, como eu falei já, eu vou repetir, em 1986. Trabalhei em outros órgãos públicos e nesse eu voltei para esse lugar há mais ou menos 10 anos, né? Eu tenho uma responsabilidade lá, eu sou diretora lá, né? Tenho uma equipe consideravelmente grande que trabalha comigo, né? E as áreas, vamos assim, tirando a minha rotina de trabalho, algumas vezes aconteceram algumas situações, coisas ou dificuldades que nós tivemos que sair um pouquinho daquele nosso papel, né, para poder melhorar o clima da nossa organização, né? E foi numa dessas que eu conheci você também, né, Lu? Né, Manu? Sim, Né? verdade. Vou até lembrar esse episódio. Sim. Nós tínhamos saído, né, Sim, daquele momento triste que nós passamos, que foi da pandemia, né? verdade. E eu reparei ali que muitos funcionários, muitos colegas queridos, né, diante de perdas que tiveram, do sofrimento que tiveram, ficaram muito tempo dentro de casa, começaram a voltar a trabalhar naquela rotina de todos os dias, mas com uma certa tristeza, confusão, as pessoas não estavam se sentindo bem, né? Foi um momento muito traumático para nós, para a humanidade, para todo mundo, né? E então ali totalmente fora do que eu faço, né? Conversando com uma amiga nossa, uma amiga comum, né? Compartilhei essa preocupação que tinha, porque as pessoas estavam assim, elas não estavam, como eu posso dizer para você, felizes, né? Havia uma tristeza, uma dor, uma insegurança muito grande, né? E com parceria lá com o nosso RH, com algumas amigas, né? Nós pensamos em trazer para dentro lá do nosso órgão algo que pudesse mostrar para aquelas pessoas que tudo passa, né? Que juntos a gente consegue conquistar alguma coisa, né? Mas antes de tudo, que você tinha que ver, olhar para dentro de você e tirar uma força, né? Recuperar aquela força que você tinha antes para você continuar o seu caminho e deixar para trás todo aquele sofrimento que nós tivemos. Uma das coisas, então, que eu acho que foi legal, que eu levei pro órgão que eu trabalho, foi isso, né? Com vocês Sim, lá, né? Que nós lá fizemos alguns dias, né? sim, De treinamento, palestra, conversa, né? sim. E eu acho que ali foi muito bom. Eu me recordo que mexeu muito com as pessoas, né? Aquela Uhum. pequena ação, né? As pessoas ficaram muito, elas se sentiram acolhidas. Foi marcante, né, Foi Fátima? marcante. Foi Então, mesmo. assim, e essa questão do acolhimento, eu sempre achei muito importante. Num outro órgão público também que eu trabalhei, também era a mesma área administrativa, então eu teve um momento que eu tive que, por exemplo, eu tinha que contratar um plano de saúde, né? E ali eu não sabia, que as empresas que me ofereciam a proposta para eu contratar o plano de saúde eram valores altos, né? Nossa, mas por quê? Ah, porque esse seu órgão, as pessoas são muito doentes, né? Ficam muito doentes, procuram muito o plano de saúde, né? E aquilo me deixou curiosa. Como assim, né? O que que acontece? E o que que era esse órgão? Tem uma parte desse órgão que fazia atendimento ao público, né? E aí, indo lá nas pessoas que mais buscavam atendimento nesse plano de saúde, eu também descobri que era uma área onde as pessoas tinham muito absenteísmo, o índice de absenteísmo era muito alto, né? E aí o pessoal começou, não, lá o pessoal não é atacado, são pessoas que são formadas, obrigadas, têm curso superior, mas quando estão lá na ponta no atendimento, muitas vezes as pessoas que eles atendem são agressivas, não entendem, e isso causa muito sofrimento para o servidor público, né?
Sim. Assim, até essa fala é importante para as pessoas que vão nos escutar, né? Às vezes você vai buscar um serviço público, acontece alguma coisa, uma fila, demora no atendimento, e aquela pessoa que está ali não tem culpa, entendeu? Ela não tem culpa, ela faz parte do processo. Sim. Então, nesse órgão que eu trabalhava, então tinha essa situação das pessoas faltarem muito no serviço, buscar muito atendimento médico, né? E aí, tudo bem que eu fiz a licitação, eu contratei o serviço médico, mas aí eu continuei tentando, com a minha equipe ali, com o meu RH, tentar mudar aquele cenário, né? Tentamos mudar aquele cenário. E o que nós tínhamos lá de condições, de ferramentas para mudar aquilo lá, né? Bom, Sim. primeiro nós criamos uma sala de como é que é? Descompressão. Acho que é Descompressão, né? Sim. isso, entendeu? Criamos essa sala onde o funcionário ele poderia, no momento de tensão, no momento que ele assim entendesse melhor, sem prejudicar o atendimento, sem prejudicar o serviço, mas, sabe, usar daquele espaço para poder se reequilibrar, né? Então, Sim. criamos esse ambiente. Aí depois também nós contratamos uma psicóloga, mas não a psicóloga para ficar num espaço para que a pessoa viesse até ela. Era o contrário, ela que tinha que ir até os nossos funcionários, entendeu? Então, uma vez por semana ela tinha que passar lá nas mesas de atendimento e perguntar: vocês querem conversar? Quer conversar comigo hoje? Eu estou aqui, né? Então, uma vez por semana, cada um dos postos lá, ela tinha que passar lá, falar com alguém, ir para a sala, conversar com esse pessoal, entendeu? Um funcionário que quisesse conversar com ela para tentar ajudá-lo, né, a entender aquela situação que ele estava, ter mais paciência, ter mais amor naquilo que ele estava fazendo, entendeu? Essa também foi uma ação e nós fizemos várias palestras, né, de vários assuntos, né, para que o funcionário se sentisse valorizado, né? Então, foram palestras que aconteceram no meio da semana, no final de semana. Nossa, uma participação imensa, o pessoal participou, se sentiu acolhido também pela administração, né? Então, e foi isso, contando com pessoas, com parceiros, com amigos, com outros órgãos públicos, né? Que todo mundo quis contribuir para a gente chegar nesse resultado. São dois Incrível. exemplos que eu passo para você, né? Nossa, De dois que, exemplos Ai, eu não vou maravilhosos. aguentar. que Preciso eu vivi contar na uma minha coisa vida que eu aqui. gostei bastante e que é memorável para mim, entendeu? Assim, Aham. até hoje o pessoal fala, quando eu encontro com essa equipe que eu trabalhei no passado, já faz mais de 10 anos que eu trabalhei com esse pessoal. Então eles falam, olha, você... E eu gosto, eu sinto prazer com isso, porque às vezes você pode ter feito uma mudança na vida de uma pessoa, entendeu? E eu acho muito, sei lá, é isso. Já valeu a Ah, eu pena, vou te né, contar Fá? uma que aconteceu. Conta. Vou ver na parte foi indiretamente, mas foi muito interessante. Primeira vez que eu conheci você, você é uma pessoa muito direta, e eu gosto disso, né? Aí a gente estava almoçando assim, você conversando, tal, Luciana aqui, nanana, a nossa amiga em comum também, e eu fiquei prestando atenção em tudo que você falava. Aí eu fui fazer um curso de autodesenvolvimento e autoconhecimento, não sei o quê. E eu tava meio assim pra ir, tá? Confesso pra você que eu não tava muito animada, não. Eu falei, ai, gente, que preguiça. Mas aí eu lembrei que você foi a pessoa que indicou. Ah, E eu é? fui. Eu falei assim, peraí, a Fátima é uma pessoa muito lógica. E eu sei disso porque quando eu fui para uma reunião com você para mostrar um projeto nosso, você fez as perguntas mais incríveis que alguém poderia fazer. Porque assim, você é curiosa, pergunta aquilo que não é óbvio, é extremamente direta e tem um conhecimento de pessoas e de mundo muito vasto, né? E você é perspicaz, de uma forma que o evento da Atlanta que você foi com essa nossa amiga foi muito engraçado. Eu tava com a Marisa assim, né? Aí quando você chegou, eu me perdiguei assim, fiquei bem quietinha, né? Aí você veio na minha direção junto com ela assim, aí você falou assim: oi, tudo bom? É aqui com o evento da Atlanta? Sim. Você lembra de mim? Eu falei: sim, você é a Fátima. Aí, tá. E aí você entrou assim e tal. Enfim, eu tava nesse treinamento que era para ficar em silêncio durante 3 dias. E aí vários momentos desse treinamento eu lembrava de você falando o quanto isso foi importante para você, mas principalmente porque você é uma pessoa que tem uma racionalidade muito nítida, é muito nítida. Não é uma inteligência para agradar e não é uma inteligência moldada
pelo ufanismo, sabe? Nem pelo É óbvio. uma inteligência pura. E aí, quando você falou isso, e aí eu me encontrei falando assim, peraí, se a Fátima, que é uma pessoa pragmática, lógica e extremamente crítica, achou que o processo pode funcionar, eu vou confiar também no processo. E confiei confiou? e Foi curti bom? muito. Foi Foi bom muito para bom. você? Foi muito bom. Foi muito É, bom. você Entendeu? sabe que quando eu fiz esse treinamento, esse curso que vocês depois fizeram, eu vou contar uma coisa para você. Porque, assim, foi importante, muito importante para mim. Gente, não é fácil para nós, né? O trabalho que a gente tem não é fácil, não é fácil. Às vezes você chegar numa determinada posição, numa empresa, no serviço público, não é. Então imagina só, mulher, negra, gorda, né? Hoje agora com 59 anos, né? Então às vezes você tem que enfrentar dificuldades com pessoas assim que acham que elas podem chegar em você e fazer de você aquilo que ela, assim, te maltratar, é, porque elas se sentem superior a você quando ela olha para você e acha assim, não, imagina, você não tem nada para me ensinar. Você não tem nada para me transmitir. Então, eu passei por algumas situações como essa ou encontrando pessoas narcisistas, é, é, soberbas, sabe? Difíceis de lidar, né? Então eu estava nesse momento, né? Quando eu fui fazer esse curso, né? E quando eu cheguei lá, e era um impacto, porque aquilo era um impacto, né? Muita gente, muitas ideias. Para mim foi muito importante esse curso, esse momento do silêncio, né? Então, assim, tem várias etapas no curso, mas esses 3 dias de silêncio, para mim foi assim algo que, nossa, gente, eu me voltei para mim mesma, entendeu? E eu para mim até continuava o curso todo depois assim, daquele jeito, né? Porque eu tive que olhar para mim, né? Eu tive que me voltar para dentro, tentar lembrar, mas sabe, buscar lá atrás, quem sou eu? De onde eu vim, né? Aonde eu quero chegar, né? Aí eu me lembrei, meu Deus, como é que eu consegui? O que aconteceu com a minha cabeça que eu permiti que um ser humano qualquer, né, pudesse destruir ou tentar destruir aquilo que eu acredito, entendeu? Gente, eu sou bisneta, neta e filha de mulheres guerreiras, entendeu? Então, quando eu saí daquele curso e voltei pro meu, pro meu lugar, né? Eu voltei pro meu espaço, né? Para minha casa, pro meu trabalho. Nada me derrubou. Eu voltei com uma força, assim, eu voltei resgatada, entendeu? Eu voltei assim com uma força, eu me sentia gigante. Eu achei até que eu aumentei. Eu fiquei mais alta, fiquei mais larga, eu achei que eu aumentei, entendeu? Então eu passava pelas pessoas, assim, eu acho às vezes que as pessoas sentem a sua energia, entendeu? Porque eu voltei muito mais forte. Eu voltei tão segura, eu voltei tão dona de mim e nunca mais, desde aquele dia, nunca mais eu permiti que pessoas que têm esse tipo de atitude me atingissem, entendeu? Para mim foi muito bom isso. E espero que para você, Manu, tenha sido assim, isso que eu vivi. Eu voltei grande, entendeu? E é claro, às vezes a gente tem que voltar para aquele espaço, não para aquele exatamente, mas às vezes a gente tem que parar um pouquinho, sabe? E ficar no seu silêncio, entendeu? Sem que o mundo o externo te contamine de alguma forma, para você saber quem é você. É muito Eu acho que importante. nessa experiência que você teve, você, de repente, voltou a se enxergar como a gente te enxerga. Que foi o que acabou de acontecer. Eu estava aqui fazendo não sei o quê, pipipipipi, e quando a gente está em casas separadas, assim, a Luciana tem as coisas lá. Quando a Luciana falou, é a Fátima, eu falei, peraí. E eu percebi isso também numa outra ocasião, que nós estávamos lá esperando para dar a hora de a gente palestrar, a gente fazer o treinamento juntas lá, e você saiu da sua mesa
E é legal, quando você passa, você não deve perceber isso, né? Mas o povo olha, o povo te conhece, te cumprimenta. É difícil andar com você no refeitório porque o povo está conversando com você. E aí, a gente estava com um coro, né, Luciana? Precisando da mulherada lá e tal. Meu, você virou e falou assim: aham, onde é? Que sala que é? Ah, que horas? Tá bom. Saiu. Lotou o negócio. Então, assim, Fátima, você pode, nessa experiência de 3 dias de silêncio, tanto que a gente participou, você se agigantou para você. Mas, para mim, a percepção que você teve depois do evento já era a minha antes de você ter ido. Porque eu achei interessante, mas eu achei interessante a sua postura no dia do evento da Landry, que você olhou de um jeito, até comentei isso depois com a nossa amiga, assim, ela olhou para mim e fez assim, você lembra do meu nome? Eu falei, lógico, com uma naturalidade, assim, porque você, embora tenha sido a pessoa que menos falou na mesa, foi a pessoa que a gente mais prestou atenção. Nossa, obrigada. É uma admiração muito grande, viu? É. Obrigada. Ainda bem, Fátima, que você conseguiu se ver quem Não, você mas é realmente. Que bom que você às conseguiu. vezes, eu acho que isso é humano, acho que todos nós passamos por esse processo, né? É Verdade. importante, assim, a gente vê hoje em dia muitas pessoas assim, aí fora, no meu serviço também, em casa, às vezes elas passam por alguma situação que se sente diminuída, né? Se sente mal. Então, a gente precisa trocar essas experiências, porque a gente tem que realmente, nós mesmos, tentar nos recuperar, voltar ao equilíbrio, entendeu? É importante isso. E às vezes você fica naquela persistência, naquela situação ruim por muito tempo. E acho que se isso acontece, e você não tem uma ajuda, se você não procura um lugar para você poder se reconstruir, aí acontece isso que a gente acaba vendo por aí, muitas vezes, entendeu? Da pessoa desistir, se maltratar, né? E todos os dias a gente passa. Isso é humano, né? Todos os dias a gente passa por É isso, humano. né? É humano. Então, ali, para mim, esse treinamento que nós fizemos, que vocês também participaram, para mim foi muito bom, né? Porque eu estava numa fase complicada, né? Era um momento que eu estava passando e eu nunca tinha passado por um treinamento como aquele, né? Então, aquele momento para mim foi muito bom porque me resgatou, me trouxe de volta, me reconstruiu, né? Mas todos os dias, gente, a gente vive se reconstruindo, né? Todos os dias. Em 2000 o ano passado, hoje estamos 25, 23. Em 23, final de 23, eu achei que eu estava, nossa, 50, eu estava com 57 anos. Falei, 57 anos, mas que tédio, né? Que tá a minha vida, né? Meus filhos criados, meus netos lá tão grandão, não tem mais nada para fazer. Eu vou trabalhar, volto para casa, cuido do cachorro, né? Não faço nem mais janta, né? Porque não tem ninguém para comer, né? Falei, que tédio que tá a minha vida. Cadê o pessoal da casa, né, cadê Fátima? o pessoal da casa, né? Mas graças a Deus, cada um tá na sua casa. Mas aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu preciso trazer algo novo para mim. Preciso fazer alguma coisa, preciso sair de casa, preciso buscar uma novidade. Aí eu resolvi, né? Naquele pensamento, era um sábado à tarde. Aí eu abri aqui o meu notebook e falei assim, vamos procurar alguma coisa. Eu procurei alguma coisa. Vou fazer um vestibular, tá? Fiz um vestibular ali, sabe? Tipo assim, 6h30 você faz o vestibular e 7 horas já passou? Foi mais ou menos isso. Aí eu falei, daí veio lá o comunicado, você pode fazer a matrícula, tá bom. Né? Aí eu fui. Então eu estou aí agora no meu terceiro semestre de Direito, né? Olha só, incrível. Meu terceiro semestre de Direito. Não para de aprender, não para, não para. Mas nós não temos que parar, gente. Porque se você parar, sentar no sofá e ficar vendo aí, vale a pena ver de novo, o teu corpo vai ler e vai achar que você não precisa mais dele. Entendeu? Sim, então a gente não pode parar, né? Então, aí eu estou no meu terceiro semestre agora de Direito, né? E realmente, não é para parar. Ninguém tem que parar. Ninguém tem que parar. A minha mãe se aposentou o ano passado, né? Ela trabalhava também num órgão público, fez 75 anos e foi obrigada a se aposentar, né? Aí eu pergunto para ela assim, agora, você vai fazer o quê? Vai trabalhar numa loja? Né? Você vai fazer o quê? Né? Tem que fazer alguma coisa. Porque se você para, o corpo vai entender que você não precisa mais dele.
e vai ficar parando. Você vai uma dorzinha aqui, outra ali, o braço vai travar, a perna vai travar, até chega uma hora que você não vai mais levantar do sofá, né? Então a gente precisa fazer isso. Sempre estar se realinhando, né? Se, re, vamos lá, se reeducando, descobrindo novas coisas. Isso é um processo. Isso é um processo. Eu espero que eu chegue nos meus 80, nos meus 90 anos com essa vontade, entendeu? É claro que eu sei que a vida, ela acaba, ela vai chegando, vai te tirando um pouquinho dos seus recursos, mas a gente tem que buscar sempre estar enfrentando tudo isso, né? Acho que quando a gente ajuda as pessoas também, Fátima, que é o que a gente sempre fala, né? Quando Hum, você reparte aquilo que você tem, o seu conhecimento, ou outro recurso que você sabe que tem, eu acho que a gente também ganha mais vida, né? Então, quando a gente foi lá, quando a gente vai aí, por exemplo, a gente troca ideia com vocês, a gente às vezes entra em sala de treinamento, é, tudo isso dá vida para nós, né? Quando a sim. gente E é reparte, uma troca importante, né? com certeza. É uma troca muito importante. É que, né, no último treinamento que tivemos juntos, lembra? Sim. É, ali eu conheci ela trabalha comigo há muito tempo, essa moça, né? Mas você nos fez uma atividade que era para a gente conversar com uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa falava coisas dela para gente e nós para essa, e era uma troca de conhecimento um do outro, né? E quando eu falei de mim, quando eu falei algumas experiências que eu passei, que eu falei um pouquinho da história da minha família, passou acho que uma semana, a menina foi na minha sala, né? Aí ela falou, olha, quando você falou aquilo, mexeu tanto comigo, né? E assim, era uma coisa que para mim naquele momento não era assim tão, né? Mas para ela foi de uma importância, foi de uma emoção tão grande. Hoje somos amigas, entendeu? Mas assim, ela Olha falou com só. tanta emoção, né? Porque ela Uhum. se lembrou ela resgatou histórias dela mesma na minha história, entendeu? Ela resgatou coisas que ela não lembrava dela, mas ela se lembrou na minha história, né? E assim, como trocamos um pouquinho trocamos informações, trocamos experiência. Hoje somos amigas, assim, não nos conhecíamos tanto, mas assim, nesses encontros que são riquíssimos, né? Você Riquíssimos. são riquíssimos. Você troca uma experiência com as pessoas e, gente, é muito valioso, é muito importante, é É. muito importante. Eu Ô, espero que Fátima, essa o que que nossa. você aprendeu nessa época? O que que você aprendeu Hum, e o que que você resgatou dessas pessoas depois que a gente teve esse trabalho em conjunto, essa troca, né? Essa grande é. troca, né? O que que você aprendeu e o que que você percebeu das pessoas? É, Naquele encontro, né? sim, As pessoas, nós éramos mulheres, né? Era um grupo de mulheres sim, ali, né? O que ficou em mim, né? Tivemos lá muitas falas, com muitas experiências, mas um grupo significativo de pessoas ali, você via que elas trouxeram para a gente um pouquinho do passado, da mãe, da avó, né? uhum, Daquele seu antepassado que se foi, né? E o que me marcou muito é assim, como é importante a gente ter história, entendeu? Então, ali naquele encontro, as pessoas recuperaram as suas histórias, entendeu? Elas, talvez, né, no meu caso foi assim, tipo, eu estou aqui agora porque eu tenho toda essa história, todos esses antepassados junto comigo, né? Eu sou o que eu sou por conta daquelas pessoas, né? Que estão aqui, que ninguém conhece, que naquele momento nós falamos sobre eles, entendeu? verdade. Eu fui forjada por eles, entendeu? Então, assim, eu percebi que muitas pessoas ali trouxeram essa vivência, trouxeram essa história, trouxeram essas lembranças. Então, assim, como é importante você saber de onde você veio, né? Você saber a quem você tem que prestar contas pela sua atitude, entendeu? Não é uma cobrança, mas, por exemplo, eu, de uma certa forma, eu sou um exemplo para os meus filhos, para os meus netos, para meus amigos,
né? Para meus sobrinhos, entendeu? Então, eu tenho que olhar para mim, né? Eu tenho que construir na minha vida algo que amanhã, quando a minha filha, meu filho, meus netos forem falar de mim qualquer coisa, eles vão olhar para mim como eu olhei naquele momento, com carinho para minha avó, para minha mãe, para minha sogra, né? Então, eu quero deixar isso, entendeu? É isso que eu quero deixar. E foi isso que eu percebi naquele encontro. Como é importante as pessoas lembrarem das pessoas que fizeram parte de sua vida com aquele amor, né? Com aquela emoção, né? E aí sai dali e volta para sua sala, para sua repartição, para sua área de trabalho, se sentindo mais amada, né? Então não importa o que o colega do lado vai me falar, eu me sinto amada, né? E isso foi para mim foi muito importante, entendeu? Nossa, que lindo. Ô, Fá, que mensagem você deixaria aqui na nossa gravação, no nosso canal, para as pessoas que vão te ouvir? Se você deixar uma mensagem para o mundo, vai. O que você deseja? Que mensagem que você gostaria de deixar? Olha, como nós estamos falando sobre o que eu aprendo, o que eu ensino, né? Tem uma frase que eu gosto, uma fala que eu gosto muito, vou até pegar ela aqui. Vou até pegar ela aqui. Bom, eu vou. É uma frase. Eu gosto muito de filosofia. Adoro filosofia. A gente adora filosofia, gente. Filosofia para mim não poderia. É uma matéria, uma disciplina que todo mundo era obrigado a fazer, sabe? Deveria, né, Fá? Eu amo filosofia, né? E então tem aqui eu estava ouvindo há algum tempo, acho que foi ano passado, né? Aquela professora Lúcia, da Nova Acrópole, né? E ela estava falando de uma filósofa que ela admira muito, que é Helena Blavatsky, né? E ela falou uma frase, né, da filósofa Helena Blavatsky, que eu adorei bastante. E eu reescrevi ela aqui para falar para vocês. E é assim: Senhores, fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada há de meu, a não ser o laço que as prende, né? Então, a Helena Blavatsky, quando ela falou essa frase que ela tirou de Michel Montaigne, ela quis dizer o seguinte, né? Segundo a professora Lúcia Helena, eu passo pelo mundo e aprendo o que o mundo me oferece. Eu colho do mundo os meus ensinamentos, entendeu? E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que é a nossa vida. A gente passa pelo mundo colhendo ensinamentos, né? E ninguém pode tirar isso de você, né? Ninguém pode tirar isso de você. As pessoas podem fazer qualquer coisa, como ela falou, tirar o laço do ramalhete de flores, entendeu? Mas é só isso. Então, aquilo que você tem, aquilo que você conquista, aquilo que você aprende, é só seu, né? E toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar, a gente compartilha, entendeu? É isso. Nossa, perfeito, que lindo. Maravilhoso. Manu tá emocionada lá. Eu tô ligando que eu tô chorando, né? Essa mulher é inspiradora, gente, que coisa linda. Eu Fá, acho que você ela tá sabe que um dos inaugurando melhores uma nova. presentes dessa vida foi conhecer você, né? De verdade. Obrigada, Lu. Eu acho que o Obrigada. nome desse quadro tinha que ser Papos Inspiradores. Eu tenho um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Eu acho, olha, também um presente para mim foi ter conhecido, vocês terem entrado na minha vida. A gente compartilhamos diversos assuntos, temas, né? Não só nós, com outras pessoas também. E sempre foi muito importante. Para mim é sempre muito valioso esses nossos encontros, nossos almoços, as nossas conversas, porque eu aprendo muito. Assim, trocamos experiências assim
que são riquíssimas. E eu gostaria muito de continuar e ampliar, entendeu? Porque é muito importante. Porque tira da gente o peso da vida, sabe? Então, Sim. por mais que você passe por dificuldades, por mais que você passe por situações tristes, desagradáveis, você vai às vezes nas redes sociais, até aquilo te contamina de forma ruim. Mas quando você conversa com pessoas especiais, pessoas interessantes, pessoas inteligentes, entendeu? Pessoas que amam a vida, pessoas que assim que nem vocês, é uma inspiração, dá uma vontade, sabe, de melhorar, de ser melhor, né? De ser um ser humano melhor. E é isso que vocês transmitem para mim, uma vontade de ser um ser humano melhor. Tá bom? Ai, que lindo, gente. Tô chorando aqui já. E agora, como é que dorme com esse barulho? Não dá. Que coisa linda. Fá, Honra, gente. uma honra. Uma honra. Obrigada mesmo. A Obrigada honra é toda por todo minha. esse carinho. É toda minha, viu?